Olá, paz. Tema do nosso vídeo de hoje: a vontade de querer ter, a vontade de querer crescer, de subir na vida, nos causam muitas das vezes inveja. Então, o tema do nosso vídeo de hoje: inveja profunda, amarga inveja ou profunda inveja dentro do ser humano, ao ponto de cobiçar coisas alheias, objeto, a vida alheia, a casa, o carro, tudo do seu vizinho e até mesmo do ímpio. Leia comigo então Provérbios capítulo 24, versículo 19, que diz assim: não se entristeça, não fique triste por causa dos malfeitores, por causa do ímpio, por causa do pecador, nem tenha invejas do ímpio, não tenha inveja do pecador, não tenha inveja dessas pessoas, porque os maus não têm futuro, eles não têm futuro, o futuro deles é na escuridão, porque roubam, porque tudo que tem é de fraude, é de propina, é de corrupção muitas das vezes. E o que tem, não tem muita coisa, porque não é com o dinheiro de trabalho. A lâmpada dos ímpios se apagará, ou o espírito deles se apagará. O capítulo 23, versículo 17. Não tenha inveja dos pecadores, mas siga o exemplo daqueles que sempre temem a Deus. Temer a Deus. Não tenha inveja, tenha o que Deus te deu. Não sinta inveja, sinta amor, sinta misericórdia, sinta perdão. Então não sinta inveja, sinta a paz de Deus na sua vida. Não tenha inveja, tenha o que Deus te deu apenas, e tá bom, o alimento diário. Então, não tenha inveja dos pecadores, mas siga o exemplo daqueles que sempre temem a Deus, pois assim você terá um futuro e sua esperança não será frustrada. A sua esperança não será frustrada quando você segue ou copia e imita aqueles que temem a Deus. Mas se você faz como Asaf, Salmo 73, abra lá comigo, abra lá sua Bíblia. Você precisa abrir sua Bíblia antes de você clicar aí no vídeo, ok? Para você interagir comigo, beleza? Interaja comigo aí com a Bíblia aberta. Salmo 73. Como Deus é bom para Israel. O salmista Asaf falando. Para aqueles que são puros de coração. Ponto. Quanto a mim, ele falou aquilo para alguém. Mas ele disse: quanto a mim, Asaf falando, quanto a mim, perdi o meu equilíbrio, ou seja, eu me tubiei, eu balanceei, eu perdi o equilíbrio, eu fiquei meio desorientado. Quem era Asaf? Um líder da equipe de louvor, um adorador, um pregador, um músico, um homem, um levita da casa do Senhor, um homem experimentado, um homem de intimidade com Deus. Mas em certo momento, num determinado momento, devido à inveja que ele deixou seu coração cobiçar, e ele quis ter, porque ele pensou que isso dali fosse tudo. Quanto a mim, perdi o meu equilíbrio, me descontrolei. Meus pés quase tropeçaram, quase fui de cara no chão, quase me arrebentei. Ele falando aqui, quase me arrebentei, quase dei com a minha cara, meu nariz no chão. Meus pés quase tropeçaram, eu fui caindo, mas graças a Deus não caí. Mas perdi o meu equilíbrio, sim, perdi. Ele está abrindo o seu coração aqui.
Ao crescer a inveja dos arrogantes e ver a prosperidade dos ímpios. A inveja cresceu no coração, a prosperidade, ao ver a prosperidade dos ímpios, o ímpio prosperando, crescendo, prosperando entre aspas, porque prosperidade aqui é quando você faz com o seu suor, quando você cresce com o seu trabalho. Aqui é a corrupção dos ímpios, numa outra tradução. Quando a morte se aproxima, eles não passam por sofrimento. Ou seja, eles morrem tranquilos, eles morrem cheios de vida, cheios de saúde. E até lá tem o corpo saudável forte, estão livres dos fardos de todos os outros homens. Não tem aquele trabalho sufocante, aquele trabalho pesado, penoso. Por isso o orgulho lhes serve de colar. Eles são orgulhosos, o salmista Asaf falou, eles são orgulhosos e tudo vai bem. São violentos e nada lhe acontece. Brotam maldade da semente, transbordam em maquinações, zombam, falam más intenções, arrogantes, ameaçam, com opressão oprimem o pobre. Eles arrogam os céus para si com língua, apossam-se da terra das terras que não são deles. Por isso seu povo aqui retorna e até saciar-se, bebe o copo de água. Então pergunta, como Deus sabe, o Altíssimo realmente tem conhecimento? Ou seja, eles fazem, o ímpio faz, o pecador faz e não está nem aí. E o salmista Davi, o salmista Asaf, deixou-se levar por isso, como se o arrogante, o ímpio, ele não tivesse uma paga para com essas atitudes e de debochar de Deus. O salmista Asaf pensou assim: sim, assim são os ímpios, sempre tranquilos, aumentam riquezas, e não trabalham, e assim vai. Até que no versículo 13 ele diz assim: foi inútil manter meu coração puro. Ele está dizendo, ele está numa situação complicada, ele está entrando em parafuso. A cabeça de Asaf está rodando, porque ele não está entendendo a situação. Foi inútil manter meu coração puro e minhas mãos lavadas na inocência. Ou seja, antes tivesse roubado, antes tivesse cometido crimes, o meu coração é puro e nada acontece na minha vida. Eu estou na mesma situação. Meu Deus, quando é que isso vai acabar? Eu levanto cedo todo dia para trabalhar, chego em casa 7, 8 horas da noite e só chego em casa para dormir ou para ir para a igreja, voltar e nada muda. E isso ele foi alimentando uma inveja, foi alimentando uma ostentação no seu coração. Ostentação. E minhas mãos lavadas na inocência, pois o dia inteiro sou afligido, trabalho o dia inteiro, meus castigos vêm todas as manhãs, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Se eu tivesse dito, falarei como eles, aí ele começa a repensar. Se eu tivesse dito, falarei como eles, pensarei como eles, agirei como eles, andarei como eles, farei tudo como eles, teria traído uma geração de teus filhos, ou seja, teria traído o próprio Deus, teria traído a confiança de Deus, teria traído aqueles filhos de Deus que estavam vivendo junto com eles, os irmãos na igreja, os irmãos fora, a família, ele teria traído. Quando tentei entender isso, olha só que interessante, quando tentei entender essas coisas que estão acontecendo na política, na sociedade, nas religiões, porque o corrupto não vai para a cadeia, porque vai para a cadeia e fica 2 dias, porque o pobre sofre, porque isso, porque aquilo. Quando ele tentou entender isso, quando eu tentei 16, quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, ou seja, a cabeça dele não aguentou.
quase que explodiu de raiva, de nervosismo, de cólera, ele não entendeu o seu coração, ele quase infartou, porque ele estava se preocupando, estava ansiando demais, ele quase entra numa depressão por causa de coisas, valores, por causa de inutilidades, por causa de valores monetários, ou preços. Preste atenção. Quando eu tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que, se esse até que na tua vida chegar, tudo muda em nome de Jesus. Até que entrei nos santuários de Deus. Ou seja, ele nunca tinha entrado no santuário. Ele entrava no santuário de Deus todos os dias, 2, 3 vezes por dia, para ministrar louvores. Ele entrava nas 4 paredes, ele entrava na igreja, ele entrava no templo, ele entrava. Mas no dia que ele entrou no santuário de Deus, na presença de Deus, quando ele entrou no Santo dos Santos, quando ele entrou de fato com o coração limpo, com o coração quebrantado, quando ele entrou com o coração querendo Deus, querendo mudança na sua vida, foi, cadê o versículo? Versículo 16, quando até que entrei nos santuários de Deus e compreendi, ou seja, ele teve um encontro real com Deus, porque até então ele só entrava na igreja, nas 4 paredes, e fazia o que tinha que fazer lá, ele ia para a igreja, mas quando ele de fato foi para adorar e entender o plano de Deus na sua vida, versículo 16, até que entrei nos santuários de Deus e compreendi qual seria o destino dos ímpios. Certamente tu os põe em terrenos escorregadios e os fazem cair em ruínas. Quando ele entrou, quando ele dobrou o seu joelho e foi entronizado entre os querubins, quando ele entrou no santíssimo lugar, não no templo literal, não no literal porque ele não podia, mas quando ele entrou espiritualmente no santíssimo lugar, na presença de Deus, aonde a fumaça descia, aí sim houve um entendimento. Ele pediu a Deus para que Deus o fizesse entender, para que Deus tirasse aquela inveja, tirasse aquela amargura, tirasse aquele sofrimento do seu coração, e ele queria paz. Então foi onde ele dobrou o joelho e se consertou com Deus, pedindo a Deus para que Deus o mantivesse com a iguaria diária, com o alimento diário. De repente e aqui ele começou a entender qual seria o final dos ímpios, dos corruptos, dos pecadores, daqueles que vivem na iniquidade, e que o caminho dele era um caminho bom, mas ele entrou por um caminho de inveja. Não tenha inveja, não tenha inveja de nada, de ninguém, não tenha inveja de nada, de ninguém, em nome de Jesus. Não tenha inveja dos ricos, não tem inveja do carrão, da mansão, não tem inveja da vida que eles levam, não tem inveja, nem se for frutos de dinheiro ilícito, ou nem se for dinheiro de trabalho honesto. Não inveja ninguém. Receba o que Deus tem para você e viva com qualidade, com o que você tem, com o que Deus te deu. Não fique gerando, projetando, trabalhando, maquinando, gerando inveja no seu coração do que você gostaria de ter, poderia ter, da casa de fulano, do irmão da igreja, do pastor. Em nome de Jesus, tenha uma vida saudável, em nome de Jesus. Então, largue essa inveja em nome de Jesus. Tenha uma vida tranquila, tenha uma vida abençoada, uma vida de qualidade na presença do Senhor. Trabalhe, conquista. Então, não tenha inveja. Usufrua daquilo que Deus te deu. Não tenha inveja, tenha o que Deus tem para você. Ok? E sossega, não morra de tanto trabalhar. Viva a vida. Compartilhe com alguém, deixe seu like, inscreva-se no canal. Tudo de bom, até um próximo vídeo. A paz.